E aí, Deus já se escondeu de você? Bem na hora que você mais precisava de um milagre, bem na hora que você mais estava orando, clamando ao Senhor, quantas vezes Ele já não te respondeu com um simples silêncio? Meu amigo, isso não acontece só com você não, acontece com todos os filhos de Deus. Tem momentos na nossa vida que parece que está dando tudo certo. As bênçãos chegam, as oportunidades também, os familiares estão todos bem, de saúde, tá tudo indo bem na nossa vida. Parece que quando a gente faz oração, Deus responde no dia seguinte, sabe? Parece que o contato é fácil. Parece que a gente chega na igreja, quer receber um pouco do poder de Deus, quer receber um pouco do seu toque, e a gente consegue, parece que a conexão tá mais fácil. Só que também tem outras vezes que a gente precisava dessa conexão fácil. Tem outras vezes que a gente precisava desse toque, dessa voz do Senhor bem audível, e parece que no momento que a gente mais precisa, Ele não tá lá. Acontece ou não acontece? Vamos ser sinceros. Mas eu quero começar esse vídeo te dizendo que realmente é bem difícil ver Deus nesses momentos difíceis da vida. Momentos de desemprego, de fome, de traição, de abandono. É bem difícil. Mas a ideia de Deus é justamente essa. É abrir os nossos olhos, amadurecer o nosso coração para enxergar que, mesmo que Ele pareça ausente, Ele está mais presente do que nunca. Antes da gente continuar, você tem uma missão. Você precisa ir aqui embaixo e achar um botãozinho que tem isso aqui, ó. Beleza? Desse jeito aqui. Desse jeito aqui, igualzinho. Você é capaz de achar. Vai lá, clica aí. Agora que você terminou, clique em se inscrever no canal aqui, porque isso é maravilhoso. Isso é bênção demais. Quando você faz isso, Deus abençoa, irmão. Sempre que você estiver passando por esses momentos difíceis, que parece que Deus está ausente, você precisa buscar apoio na palavra. E quando eu digo apoio na palavra, não é apoio na palavra da boca dos outros. É palavra da boca de Deus. Porque às vezes a gente vai até os outros e fala: nossa, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, eu tô triste, eu tô pra baixo, eu tô num vale, eu tô num deserto, e a gente quer ouvir da boca dos outros o consolo que a gente deveria ouvir da boca de Deus. E muitas vezes a gente não consegue ser realmente consolado, porque muitas vezes as pessoas falam palavras apenas de sabedoria humana. Quantas vezes você não estava passando por um problemão, contou para alguma pessoa e ela falou assim: vai passar. E aí você: tá bom, vai passar, mas quando? Aquilo não foi suficiente para acalentar a dor, a tempestade interior que tinha dentro do seu coração. Então você precisa buscar consolo no lugar certo. Você precisa buscar refúgio na palavra de Deus. Só que tinha um homem que não conseguia fazer isso, porque na época dele não tinha Bíblia, não tinha profetas, não tinha quase nada para ele se apoiar, a não ser a revelação que ele tinha de Deus. Você sabe muito bem que eu estou falando de Jó. E aqui em Jó 23 tem um texto que pode te ajudar muito nos seus momentos de vale, de deserto, nos momentos que você está sentindo que está sendo provado por Deus. Aqui em Jó 23 tem algo muito precioso, muito rico. Você precisa ler comigo. Jó 23, versículo 2, diz assim: até agora eu me queixo com amargura, a mão dele é pesada sobre mim, é pesada a respeito do meu gemido. Se tão somente eu soubesse onde encontrá-lo e como ir à sua habitação, eu lhe apresentaria a minha causa, eu encheria a minha boca de argumentos, eu estudaria cada palavra que ele me respondesse e analisaria tudo que ele me dissesse. Sabe o que significa isso aqui? Jó estava no auge do sofrimento e ele queria tirar satisfação. Ele queria saber onde era a casa de Deus para ele ir lá e falar: Deus, por que essas coisas estão acontecendo? Jó estava disposto a, sei lá, levar um caderninho e analisar e estudar cada palavra que Deus dissesse, porque Jó queria saber o porquê. E para saber o porquê, Jó estava disposto a ir à casa de Deus. Ele fala: nossa, se eu soubesse onde ele mora, se eu soubesse como ir à sua habitação, eu encheria a minha boca de argumentos, eu analisaria cada palavra que ele me dissesse. Então Jó queria saber onde Deus estava, onde Deus morava. Mas aí, a partir do versículo 8, ele continua dizendo algumas coisas. Ele fala assim: se eu vou para o Oriente, lá ele não está. Se eu vou para o Ocidente, lá eu não o encontro. Quando ele está em ação no Norte, eu não o enxergo. Quando vai para o Sul, nem sombra dele eu vejo. O significado disso é muito claro. Jó queria saber onde Deus morava, Jó queria saber onde Deus estava, mas ele não encontrava Deus no Oriente, no Ocidente. Quando ele sabia que Deus estava em ação no Norte, quando ele ouvia falar: opa, ó, Jó, Deus está lá em ação no Norte, vai lá que você vai encontrá-lo. Ele chegava no Norte, cadê Deus?
tinha sumido, tinha saído de lá. Aí ele pensava, não, talvez ele não tá aqui no norte, talvez ele tá lá no sul, então eu vou procurá-lo lá no sul. Mas quando ele chegava no sul, nem sombra de Deus ele via. Você tem noção do que é isso? Esse homem queria mais do que tudo encontrar a Deus. Esse homem queria mais do que tudo ouvir respostas. Talvez como você quer também. Porém, não era possível, porque às vezes Deus, de forma proposital, esconde da gente. E eu vou te provar isso com outro versículo. Provérbios 25:2 diz assim: a glória de Deus é ocultar certas coisas e esconder certas coisas, mas tentar descobri-las é a glória dos reis. Então tem vezes que Deus realmente esconde coisas, esconde respostas, mas isso tudo tem um propósito. Para tentar te explicar isso, eu quero que você imagine um pai que tá brincando de pique-esconde com seus filhos. Um é mais novo, outro é mais velho. E na hora do mais novo procurar o pai, ele se esconde atrás da cortina, deixando os pés para fora, para meio que facilitar o filho mais novo encontrar o pai. Porém, quando chega a vez do filho mais velho brincar, quando chega a vez do filho mais velho ir ao encontro do pai, ele não deixa pistas, ele não deixa o pé para fora da cortina. Ele não deixa um pedaço da mão para fora do cobertor, ele não deixa um pedaço do corpo para fora do ambiente que ele tá. Quando chega a hora do filho mais velho procurar, o pai realmente se esconde. E o filho mais velho vai lá, procura, não acha, e ele começa a gritar: pai, cadê você? Onde você tá, pai? E aquela busca começa a se tornar dificultosa, envolvente, de modo que o filho mais velho realmente tem que ralar, tem que procurar de verdade o pai. E quando ele finalmente acha o pai, ele vai lá tirar a satisfação. Ele: poxa, pai, você deixou o pé pra fora na hora da cortina. Pra ele você facilitou as coisas, pra mim você fez eu ficar procurando aqui um tempão. O filho chateado começa a argumentar com o pai. E por fim o pai acaba respondendo pro filho mais velho: filho, o seu irmão mais novo não tem maturidade. Eu precisava realmente deixar que ele me encontrasse de uma maneira mais fácil. Mas você não é mais criança, você precisa procurar melhor. Todo esse processo de procura fez com que você amadurecesse e entendesse que nem sempre tudo vem tão fácil assim. Porque o fato de tudo não vir tão fácil assim gera maturidade na gente. É óbvio, irmão, que Deus não é um pai humano e é óbvio que ele não tá brincando de pique-esconde com você. Mas a lógica dessas situações são semelhantes sim. Como eu falei no início do vídeo, tem vezes que a gente ora uma vez e as coisas acontecem e isso é maravilhoso. Só que nem sempre vai ser assim. Tem momentos que nós precisamos realmente passar por momentos de silêncio, momentos de provação, de deserto, momento que as tribulações ferem o nosso corpo, momento que realmente a gente passa por dores, porque isso gera maturidade em nós. E uma coisa é fato: antes de Deus querer responder a sua oração, Ele quer transformar o seu coração. E, irmão, muitas vezes o nosso coração só é transformado passando por esses processos. Muitas vezes Deus realmente esconde certas coisas, certas respostas, para que nós possamos amadurecer procurando a Ele. E é isso que estava acontecendo aqui com Jó. Ele ia por todos os cantos, procurava a Deus, ele não tinha uma Bíblia para ler, não tinha os profetas para consultar, um sacerdote, não tinha, mas ele estava com a busca incessante por respostas, incessante para encontrar Deus, para saber onde era a casa de Deus e ir atrás dele. E de tanto procurar e não achar, de tanto ir no ocidente, no oriente, no norte, no sul, de ir em todos os lugares e não conseguir encontrar uma resposta de Deus, Jó tomou uma atitude. A atitude que Jó teve foi se manter fiel, porque Jó não sabia onde Deus estava, mas Deus sabia muito bem onde Jó estava. E isso fica claro no versículo 10. Jó diz assim: mas ele conhece o caminho por onde eu ando. É como se ele dissesse: olha, eu não sei onde Deus mora, eu não sei onde Deus está, eu não sei por onde ele anda, mas ele sabe por onde eu ando, ele sabe onde eu moro e ele sabe como eu estou. Ele continua dizendo: se ele me puser à prova, eu aparecerei como o ouro. Os meus pés seguiram de perto as suas pegadas, eu me mantive no seu caminho sem me desviar. Eu não me afastei dos mandamentos dos seus lábios e dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. Aqui está a resposta, meu amigo. A única coisa que você precisa fazer enquanto você não tem respostas é se manter fiel. Porque mesmo que você não saiba onde Deus está, pode ter certeza, os olhos dele estão em todo lugar e eles estão sobre você também. E se ele te colocar à prova, que provavelmente é o que ele está fazendo, você precisa aparecer como o ouro. Tem até uma história que diz que o ouro só saía do fogo quando o ourives via o seu reflexo no ouro. Ou seja, de acordo com essa história, quando o ourives viu o seu reflexo no ouro, significava que ele realmente estava purificado. E é isso que Deus quer fazer comigo e com você. Deus quer gerar a imagem dele em nós. E para isso, existem provas, talvez provas de fogo. Jó ainda fala: meus pés
seguiram de perto as suas pegadas. Jó não tinha desistido de ir atrás de Deus. As pegadas representam alguém que passou por aqui, mas que não está mais aqui. As pegadas são pistas de onde uma pessoa está. E Jó seguiu de perto as pegadas de Deus. Deus tinha passado por um lugar, Deus tinha passado por um ambiente, por um momento da vida dele. E naquele momento ele não tinha os pés de Deus, mas ele tinha as suas pegadas. E ele se apegou àquilo. E ele se apegou tanto que ele diz: os meus pés seguiram de perto as suas pegadas e eu me mantive no seu caminho sem desviar. Ou seja, era alguém que não se indignava com Deus, falando: Deus, se você existe, por que coisas ruins acontecem? Não, pelo contrário. Ele sabia que a solução para as coisas ruins que acontecem no mundo era justamente perseguir esse Deus, ir atrás dele e se manter nesse caminho sem se desviar. E por último, ele diz: eu dei mais valor às palavras da sua boca do que ao meu pão de cada dia. É parecido com o que Jesus fez no deserto, não é? Satanás oferece o pão para Jesus, mas ele diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Isso significa que até no momento de fome, a gente pode encontrar força na palavra do Senhor. Eu preciso te lembrar disso, irmão, que o seu verdadeiro consolo, o seu verdadeiro refúgio está aqui, ó. Não está em mais nenhum outro lugar. Porque lembrando disso, o problema que você passar, você vai estar convencido de que Deus não está separado de você, de que não existe um abismo entre você e Deus. Se você lembrar disso, você vai estar convencido do que diz aqui, ó, Romanos 8:38. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A única coisa que nos dá esse convencimento de que Deus está conosco é a sua palavra. E eu preciso repetir isso para você, porque aquele homem de fé, Jó, não tinha Bíblia, não tinha palavra, não tinha pastor, não tinha profeta para que ele pudesse ouvir essas palavras de alguém. E hoje é diferente. Hoje nós não podemos falar que Deus está em silêncio para nós. Não. Olha aqui, ó. Deus fala constantemente por meio da sua palavra. Hoje é impossível a gente dizer que Deus nos abandonou, que Deus não nos responde. Antes era muito difícil seguir as pegadas de Deus, mas hoje não. Hoje ele deixou as pegadas aqui. O caminho que ele passou aqui na terra está tudo registrado. Nós podemos aprender com a vida dele. Se você ficou até aqui é porque você é abençoado. Amém? Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com aquele amigo que está passando aquela barra, aquele momento difícil, para ele lembrar que Deus permanece fiel, apesar de todas as coisas. Até a próxima.